Legal. Sebastião, explica pra gente aí, cara, o que é trânsito? Pois é, Robinho, isso é muito legal porque eu sempre gosto eu sempre falo para as pessoas que a forma em que você enxerga o ambiente influencia na forma em que você interage com ele, né? E aí, sempre que eu pergunto para as pessoas com muita frequência isso, né? Quando eu falo trânsito que vem de bate e pronto na sua cabeça. Isso é muito legal porque se eu estiver em grandes centros, por exemplo, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, a palavra que eu mais ouço é congestionamento. Então, falou trânsito, pensa em congestionamento. Se eu fizer essa mesma pergunta, por exemplo, em Telêmaco Borba, no Paraná, fala, pessoal, quando eu falo trânsito, o que, que vem de bate pronto na sua cabeça? A primeira coisa que aparece é normalmente pessoas, veículos, né, sinalização. E é interessante porque se você pegar a palavra trânsito, né, trans quer dizer movimentar-se ou locomover-se, e o sufixo it quer dizer caminho ou itinerário. Então, o trânsito é mover sobre caminho ou itinerário. Então, o congestionamento é uma condição do trânsito, né? Mas São Paulo, por exemplo, o trânsito faz parte da nossa rotina. Pô, cheguei atrasado por causa do trânsito, né? Mas como é que o trânsito estava? Estava um trânsito danado. Pô, estava trânsito, as pessoas estavam se locomovendo. Então, Sim. estava lento, o trânsito estava isso. Mas é muito interessante, eu vou pegar um exemplo. Eu estava fazendo um treinamento para um nível de gerência e diretoria no Senesp, em São Paulo, e uma pessoa chegou para mim e falou, pô, Sebastião, tem um lugar onde eu moro que é o inferno materializado. Como assim, né? Ele falou, é uma via muito congestionada, então eu pego essa via para vir todo dia para cá, e o que acontece? Você tem uma conversão à direita, e essa conversão à direita vai em sentido centro. E essa faixa à direita ela fica muito congestionada. Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, eu trocar de faixa para a esquerda, vir até o máximo aqui na faixa da direita e entrar à direita, né? Ligar a seta para a direita. E tem os carros que ficam parados aqui. E eu perguntei, esses carros estão estacionados? Ele falou, não, os carros estão parados esperando para converter à direita. Eu falei, então você fura fila? Ele falou, não, os carros estão parados. Eu venho até aqui, liga a seta e entra. Eu falei, então você fura fila. Ele falou, não, os carros estão parados. Eu falei, dentro de cada carro daquele que está ali tem uma pessoa. E que por entender que ali congestiona, chegou mais cedo que você. Ou seja, são pessoas esperando a sua vez. Por que, que você pode trocar de faixa e até lá na frente ligar a seta e entrar na frente de todo mundo? Dificilmente essa pessoa vai fazer isso, por exemplo, numa fila de um banco. Não. Não vai, O cara não tem né? o carro, não tá dentro do carro, E né? mesmo que tiver um espaço entre o segundo da fila e o primeiro, você não vai sair da última fila no supermercado e entrar na frente do primeiro colocado, porque tem mais espaço que você está com pressa. E isso no trânsito, eu falo que a forma que a gente enxerga, por exemplo, pensar trânsito carro e não pensar trânsito pessoas, né? Isso acaba fazendo com que a gente interaja de forma ruim. Ou seja, eu trabalhei um tempo, há bastante tempo atrás, com autoescola, por exemplo, e as pessoas falam assim, a autoescola não ensina as pessoas a dirigir direito e tal. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, já que tem que ensinar as pessoas a dirigir direito, eu vou ensinar essa pessoa a dirigir na Henrique Schalma, doutor Arnaldo, que é aqui em São Paulo na época. E aí, às vezes, o aluno deixava o carro morrer, né? E um carro de autoescola, pô, não dá para dizer que não é um carro de autoescola. E a pessoa deixava o carro morrer e ela estava lá atrás e ficava buzinando pro carro da autoescola. E aí, quando ela se desvencilhava do carro da autoescola, ela ficava gritando, aqui não é lugar de aprender, né? Só que quando você pergunta para a pessoa antes, né, sobre aonde deve ensinar, ela vai dizer que tem que ensinar onde ela vai dirigir. Se eu estiver numa empresa, por exemplo, e uma pessoa estiver executando uma atividade e eu ver que ela está com dificuldade de executar aquela atividade, a minha tendência é de ajudar aquela pessoa e não dificultar a vida dela. Dá uma reparada nisso no trânsito, quando você pega uma pessoa que está com um pouco mais de dificuldade, o que acontece com aquela pessoa? A gente não enxerga uma pessoa com dificuldade, a gente enxerga um carro atrapalhando o nosso caminho. Né? Então, essas relações, eu acredito que elas são construídas nesse ambiente pela forma que a gente vê o ambiente. Então, pessoas transitam, veículos não.